Sejam bem-vindos a mais um Omani em Movimento, o podcast que une conhecimento e paixão pela saúde e qualidade de vida. E estamos aqui mais uma vez, com muito prazer, a minha chefa, psicóloga, nutricionista e gestora, Giovana. É um prazer estar aqui novamente e receber esses dois profissionais excelentes, Dr. Roberto e doutora Bárbara. Nossos Obrigada. experts em longevidade e mudança do estilo de vida, que com certeza muda a vida dos nossos pacientes. E é um grande prazer tê-los em nossa equipe, na Humani, com essa ideia de multidisciplinaridade que faz com que a melhora do paciente seja mais consistente e, de fato, longeva. Um prazer estar aqui novamente no podcast. Um prazer falar de saúde, bem-estar, longevidade. Hoje, temas polêmicos. Polêmicos. Bárbara, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo. E vamos lá, botar fogo no parquinho. Fogo no parquinho! Porque é um tema, né, muito apaixonante. Hoje as pessoas procuram muito o emagrecimento. A estética, ela cresce muito. Eu acho que a indústria da estética, de estar bem, se sentir bem, é muito importante. Foi muito criticada durante muito tempo e hoje a gente entende como um ponto positivo, assim, estar bem, se sentir bem, ter sua autoestima preservada, saber como fazer isso com saúde, com qualidade. Por isso que tem especialidades focadas em criar esse conceito de uma maneira saudável. E o emagrecimento, ele deve ser feito mantendo a saúde. A gente sabe a importância de fazer um balanço adequado entre a musculatura, entre a capacidade física, movimentação, melhora da dor e também a estética. É apenas um dos pontos, inclusive. Mas como fazer isso de uma maneira saudável? Então a gente tem hoje o que a gente sabe, que a gente discutiu no podcast passado. A gente sabe que a gente precisa manter os exercícios físicos, saber como fazê-los, como indicá-los, ter uma equipe que possa fazer o paciente entender que mesmo com dor, mesmo com limitações, é possível fazer exercício, desde que bem orientado, melhorar o sono, melhorar a ingesta de alimentos, né, com prazer, sabendo selecioná-los de uma maneira adequada, mas existem estratégias minuciosas e personalizadas para fazer isso com qualidade. E aí entra ali na grande polêmica, né, das medicações. A gente vem de uma era de medicações como o Fripoporex, né, as anfetaminas, até agora uma era onde a gente tem medicamentos que podem ser utilizados no longo prazo com menos complicações do que a gente tinha no passado. A gente ainda sabe que existe o uso das anfetaminas, metanfetaminas nesse processo, mas saber utilizá-los, deseri-los, retirá-los ou não utilizá-los em alguns casos, é que vem aí a necessidade da especialidade no emagrecimento e na longevidade. Então, essas canetas hoje, né, estão discutidas e você recebe muitos pacientes que chegam no seu consultório já utilizando elas, né, ou pedindo para utilizá-las. É bem comum. Que as canetas você consegue comprar sem precisar de uma receita médica. O Ozempic, o Wegovy, você compra na farmácia sem necessidade de uma receita. O Mounjaro as pessoas conseguem comprar trazendo de fora, mas a grande questão é que as pessoas pensam que para emagrecer é só usar a caneta ou a medicação, que são medicações excelentes, revolucionaram o emagrecimento, né? O Mounjaro, ele gera uma perda de peso a nível de uma cirurgia bariátrica. Então, são realmente medicações que quebraram paradigmas. Mas o paciente tem o pensamento que é só usar o remédio que ele vai emagrecer. E eu sempre digo que emagrecimento nessa situação é uma ponta de um processo que envolve várias outras questões. Eu sempre falo, emagrecer não pode custar a sua saúde. E muitas vezes, usando dessa forma, vai custar. Então, as pessoas têm um pensamento, Davi, que para emagrecer eu preciso não comer. Então, ele compra lá o Ozempic, o Wegovy na farmácia, faz uma dose. Poxa, eu ainda estou com fome. Ele aumenta a dose. Só que essa medicação, ela tem uma repercussão no corpo. Vai acelerar o metabolismo. O paciente ele começa a ter prostração. Ele não come, exaustão,
piora o sono, ele não consegue fazer sua atividade física e ele acha que isso está ok. Então ele vai lá, se pesa, perdi o peso, emagreci. E nessa caminhada aí, o que ele perdeu foi massa muscular. Por isso que é tão importante o acompanhamento médico, com nutricionista também, com psicólogo, né? Todo esse apoio para o paciente, porque a gente vai desconstruir esses conceitos, construir novos conceitos. Teve até um vídeo polêmico aí, né, de Wesley Safadão, que tá usando o Monjaro. E ele falou no vídeo: bicho, isso tirou minha vontade de viver, eu não consigo sair da cama. Se você for na farmácia comprar a medicação e usar por conta própria, você vai emagrecer. Mas vai emagrecer à custa de quê, né? O emagrecimento saudável, à custa de sua saúde, de você ficar prostrado, improdutivo em cima de uma cama. Então, tudo isso tem que ser pesado, né? E essas medicações, elas não geram dependência química da substância, mas elas geram uma dependência comportamental ou emocional. As pessoas fazerem uma associação que só vão conseguir emagrecer com o uso da caneta. E isso aí é muito perigoso, porque as pessoas começam a pensar, como eu escuto muito: doutor, essa é aquela medicação que você começa a usar e não pode parar de usar, ou que você vai se tornar dependente? Olha como isso já está. Então as pessoas, por quê? O uso errado. Isso. O que elas fazem é tomar sozinha, né? Elas emagrecem bastante, a custas, como a gente tá falando, de massa muscular, para de tomar, aí fala quantas e quantos pacientes que a gente pergunta, e aí depois? Ah, não, é efeito rebote. Que uma época foi tão temido no Instagram, não, o efeito rebote das O canetas. efeito É rebote. justamente isso. Você volta a ganhar, mas vamos raciocinar. Aquela pessoa voltou, né? Perdeu lá, assim, 10 quilos. A custa de massa muscular. Quando ela para de tomar remédio, ela vai voltar a ganhar o peso. Ela volta a ganhar peso, você acha que volta a ganhar massa muscular? Não. Muita gordura nessa caneta. Volta a gordura. E aí, aquele percentual que antes era 30, ela vai voltar para 40. E o mesmo peso. Então, no final dessa caminhada, a Foi saúde pior. da paciente piorou. Exatamente. Piorou bastante. E quando o paciente ele chega já utilizando a caneta e que você explica a necessidade do acompanhamento nutricionista e que ele fala que não precisa porque já está usando a caneta, né? Eu recebo muito paciente assim Eu. e o trabalho que a gente tem é exatamente isso, né? Você tem que mudar toda uma forma de você se alimentar, de você agir, de você pensar, para evitar aquela ideia da compulsão alimentar, né? Eu vou conseguir combater a compulsão alimentar porque eu estou usando a caneta, né? O Monjaro ou o Ozempic. Mas, na verdade, se você não mudar a sua cabeça e utilizar outras estratégias, aí realmente você vai ficar dependente A psicológico. ideia é sempre construir no Entendeu? paciente que a medicação é um auxílio, e não é o pilar central do processo. Então, se eu atendo um paciente que já está em uso da medicação, que quer usar a medicação, eu preciso avaliar algumas questões: alimentação, ansiedade, como emocional, sono, parte hormonal, vitaminas, tudo isso, atividade Intestino. física, intestino, tudo isso vai fazer uma grande diferença com o uso da medicação. Então, normalmente, é muito difícil eu prescrever a medicação num primeiro momento. E às vezes o paciente vem na expectativa, achando que ele vai sair dali com a medicação, e eu explico: você não está pronto para usar. Porque se você usar a medicação assim, os hábitos ruins não vão mudar. E vai ser muito sintomática. Quem já usou essas medicações desse jeito, sabe. Usa o Ozempic e fica assim no banheiro, prostrado. Sensação, o paciente me diz: perdeu a vontade de viver. E é verdade, isso acontece. A ideia do preparo do paciente é para minimizar isso. E você, com doses menores, vai ter efeitos melhores. O pensamento de usar a medicação e não comer, isso é péssimo. A ideia é você usar a medicação numa dose que te permita fazer suas refeições, porque eu vou estar te nutrindo de forma adequada e eu vou estar te reeducando. Então, esse trabalho com o nutricionista é imprescindível. A gente vai estar reeducando o paciente. Atividade física. Se eu não aumento o gasto calórico do paciente, ele precisa, até porque, para eu evitar a perda de massa muscular, então ele precisa fazer musculação, precisa melhorar o sono. Aí o paciente, às vezes, ele reluta, mas quando ele faz isso tudo e usa a medicação, o efeito é muito melhor, é muito mais rápido da perda de peso. E eu não preciso estar subindo dose. Então, o paciente,
quando você vai retirar a medicação, que o medo de, doutor, eu vou tirar a medicação, vou ganhar tudo de novo. Não vai. O medo que ele tem, quando ele tira o remédio, que ele está nessa transição que a gente faz, ele não sente, porque ele reeducou. Ele percebe que a medicação é um auxílio, não é o principal, que é a questão da dependência comportamental que a gente tem que desconstruir num paciente. Quando ele faz essa caminhada desse jeito, o emagrecimento dele é muito melhor. Não adianta uma perda de peso rápida, que o ganho é rápido da mesma forma. Tem que ser algo gradativo. Quando a gente sentou para montar, né, o Omani Transforma, que hoje é um programa de emagrecimento lá na É um clínica. programa de mudança de estilo de Estilo, vida. exatamente. Importantíssimo, né? Porque até o nome, assim, a gente estava discutindo que nome a gente ia colocar. E aí a gente falou, o que a gente quer? A gente quer transformar vidas. De Então, tanto a gente ver, né, Gi, pacientes com esse quadro que a gente começou aqui. Comprou a caneta, tá usando dietas restritivas, frustra, porque isso frustra. frustra. Imagine, você investe no remédio, usa o remédio, emagrece, ganha de novo. E é como o Giovanni Emagrece falou, pouco também, né? o ganho não é, não, perdi 3 quilos de músculo, ganhei 3 quilos de músculo. Não, você vai ganhar muito mais gordura. Então isso gera uma frustração que o paciente fala, não, esse remédio não é para mim. Não funciona comigo, não. Eu Não é que ele não funciona, né? Que você usou errado. Eu tive uma paciente que ela estava usando Ozempic por conta própria. O Ozempic dose alta, não estava se alimentando. Começou a ficar muito prostrada, indisposta, não saía da cama, não tinha energia nem para treinar, para nada. Aí começou a usar a Venvance, aí teve uma crise de ansiedade, aí aquele ciclo, ficou deprimida, começou a ter crise de ansiedade, tudo que perdeu ganhou. No final das contas, foi para o psiquiatra, aí foi tratar ansiedade, depressão. Então, olha o ciclo ruim, né? Desencadeou, né? Que foi desencadeado por algo que foi feito sem Automedicação. Isso. Dose alta, prostração, não é pela... Você não come, você não tem energia, você não tem nutrientes. Usa Venvance que ajuda. Venvance não vai te ajudar em nada. Ele vai enganar o que você está fazendo. Você tá buscando mecanismo para driblar o que você está fazendo de errado. Dependência do Venvance também A gente comportamental. encontra muito isso, né? Às vezes, paciente que chega com uma prescrição médica que a gente olha e fala assim, um pouco absurdo, né? Aí você vai poder falar mais aí sobre isso, A né? ideia é gerar saúde, não tirar a saúde. O que eu penso num processo de mudança de estilo de vida é da independência ao meu paciente. Você vai ensinar qual o caminho ele precisa seguir para ser saudável. Ele não precisa estar. Eu não quero que o paciente dependa de uma medicação para que isso aconteça. Ele pode até utilizar, ele vai melhorar e vai seguir. Aí ele vai usar a medicação o tempo inteiro, que as pessoas acham que vai usar essa medicação constantemente. E hoje é comum a gente ver pessoas que são dependentes do Venvance, que iniciou nessa taxa no processo de emagrecer e hoje é dependente e não consegue tirar a medicação. Dá Eles efeito. acabam utilizando até para outras coisas, né? Para poder ficar mais ativo, estudar mais, trabalhar Exato. mais. Eu sei que o Venvance tem bula tratar TDAH e compulsão alimentar. Mas quem não tem compulsão hoje? Você tem compulsão? Com toda Você certeza. tem? Então todo mundo aqui vai usar Venvance? Né? O pensamento é assim, vamos ter o bom senso, não é? Não pode ser desse jeito. Então, se eu tenho que gerar saúde, não tirar a saúde. Né? Para mim, um propósito principal é esse. Eu tava falando com relação ao Omani Transforma, né? A gente sentou, o Roberto fez assim, a gente tem que montar um programa. Vamos montar um programa. E aí a gente sentou e começou. Qual é hoje as dores, né? Tanto nossa, profissionalmente, dos nossos pacientes, né? E aí a gente começou a colocar na mesa. E, por exemplo, Roberto, ele consegue prescrever a caneta, né? Ele prescreve. Mas ele precisa do nutricionista para fazer o plano alimentar. E às vezes o paciente não quer isso, não quer gastar dinheiro com o nutricionista, só quer a prescrição, Eu vejo muito. né? Então, a gente montou, ele falou, eu preciso de você toda semana junto comigo, porque vai precisar de ajustes. Então, a gente montou a nutrição, o médico, né, Dr. Roberto, e a gente montou toda semana aquele momento com o paciente. Que isso demanda muito da gente, né, Gia? Muito. Mas, Davi, a gente percebeu como é importante esse encontro semanal.
E a gente tá batendo na mesma tecla toda semana e mostrando ao paciente. E ele se compromete mais também, porque ele quer na outra semana tá trazendo resultado. E a gente coloca metas. Tipo, só tá treinando 2 vezes. Não, agora a gente quer que você treine 5 vezes na semana. E o legal é que tem um grupo, né? E a gente faz um grupo. O grupo com os pacientes, que eles Isso, sempre isso. dão um retorno ali, vocês conversam, vejo isso. Eu acho isso muito legal que vocês fazem. Exatamente. Eles fazem realmente que você. Isso. Claro. E também encaminho muito paciente para duplo nutricionista, para vocês também. E vocês me dão um feedback, eu consigo também passar um pouco da experiência que eu tive com o paciente, quais são as dores dele, né, do dia a dia. E aí, com certeza, a gente E tá tudo alinhado. Quando a gente fideliza o paciente, as consultas da gente são consultas longas, porque é o momento de eu me conectar ao meu paciente. Se eu quero, o que eu quero propor para ele é algo muito maior do que o que eu tô no consultório. Eu tenho que ir além, eu preciso sair daquilo ali. Então, muitas vezes o paciente ele tá desanimado, eu ligo para ele, eu converso, eu sempre estou interagindo, grupo porque dele essa também. conexão, essa Faz. conexão com o paciente, de eu mostrar para ele que ó, o caminho é esse aqui, acredite, faça, e ele começar a ver o resultado, a gente está ali estimulando, incentivando, é uma grande diferença. Foi super legal que vocês postaram essa semana do paciente de vocês, que vocês acompanham também no grupo. Que ele, quando chegou para vocês, que eu vi na postagem, ele tinha esteatose hepática grau 2. Perfeito. Aí ele foi e depois fez todo o acompanhamento do Online Transforma e encaminhou, fez de novo o ultrassom e tinha lá a redução da esteatose hepática. E ele mandou no grupo aí. Feliz, porque ele é né? pai que tem um problema hepático grave. Ele tá na fila do transplante. E vocês comemoram junto com eles, né? Então isso gera muito incentivo ali, tá todo E a gente sempre fala isso pro paciente, ó, eu não estou preocupado com uma estética, não é que eu não me importe com ela. Você vai, pode ficar mais bonito, magro, não importa. O que eu quero é te gerar saúde. Para mim, é consequência. exato. O resultado mais importante é eu olhar. A gente viu essa alteração no ultrassom dele, mas você precisa ver a alteração laboratorial. É chocante. A evolução do que ele era, do que ele chegou para o que ele se tornou hoje. Níveis de TGO, TGP, parte de colesterol, todas normais, eram todas alteradas. Isso. Então, isso é o interessante, gerar saúde. Isso é muito gratificante. O paciente sai, aí eu olho para Roberto e falo assim, rapaz, bom trabalho a gente está fazendo, né? Isso não tem Não, olha, não tem preço, porque não é sobre, né, ganhar, é sobre realmente transformar, fazer diferença. A gente veio para cá, a gente tem que fazer diferença na vida das pessoas, transformar mesmo vidas, é a nossa missão. A gente poderia não ter o encontro semanal, ele lá fazer a medicação, mas a gente fez questão de Claro. toda Às vezes semana. a gente uma fala hora da de trabalho com a canetinha, gente. às vezes a gente tem paciente que a gente coloca, tá lá, 5 e aumenta. Na outra semana vê que o paciente, né, não comeu, não E tá não, é legal, engraçado e a que o gente próprio retorna. paciente às vezes pede, não, Vamos olha, ter. não quero que aumente não, eu tô ótimo assim, porque o ótimo, porque ele tem energia, disposição, ele malha, E tá trazendo funciona, resultado. e ele come, e ele vê que o resultado quando ele tá fazendo isso é melhor do que ele morto com remédio. É. Então o paciente fala, não aumenta não, às vezes eu falo de, bora aumentar a dose, não aumente na dose não, deixa a dose que tá, imagine, você vê, olha que legal, e ao contrário, o que as pessoas pensam? Ah não, quanto maior a dose, melhor o resultado. A gente desconstrói isso. Não. Dose não é que a dose alta tem relação com o resultado. É o que você faz na caminhada que tem relação. Exato. E a gente fala, seguir o plano alimentar? Não seguir o plano alimentar. Então não tá legal. Vamos segurar aí, vamos. Porque a intenção é que ele coma, né? Então, Dá essa estratégia, por que não seguiu? O que tá sabotando, né? Porque hoje existem muitos sabotadores, né? Que atrapalham muito esse processo. Então, esses ajustes finos fazem toda a diferença. E tendo, inclusive, no programa que a gente tem um acompanhamento, a gente fornece um acompanhamento psicológico semanal ao paciente. Uma psicóloga especialista em emagrecimento. Sim. Então, a gente também dá essa oportunidade, porque a gente entende que é um componente, é multifatorial. Tem uma paciente da gente que é um caso interessante, uma paciente jovem com um hábito alimentar muito ruim. Ultraprocessados, a alimentação dela era Fast food. base fast food. Ela trocava o dia pela noite. E ela veio para usar a medicação. E a gente falou, ó, você não está pronta para isso. Vamos primeiro organizar a casa. Melhora o sono, faz isso aqui. Só nessas mudanças, Davi,
Só nisso aqui, ela perdeu, acho que uns 4 quilos Foi 4 de gordura e melhorou a massa muscular. Só nesse ajuste. Eu mostrei para ela, você tá vendo? Olhe o que você fazia, o que impactava na sua saúde. Só nesse ajustezinho aqui, já resolvemos Foi o plano alimentar mais qualitativo, né, que a gente fala. Eu melhorei as qualidades. Eu nem me peguei nas calorias em si, porque eu sabia que qualquer coisa que eu prescrevesse, sabe? Iria Mas melhorar. já iria melhorar. Então, fiz uma coisa mais qualitativa mesmo, de qualidade dos alimentos. E a gente falou pra ela, ó, o que você trouxer pra gente de resultado, a gente vai ver se você tá pronta ou não pra utilizar. E esses sabotadores que Bárbara falou, isso é interessante, né? Porque hoje a gente vê como sabotador a questão do o comer emocional, a pessoa busca alimentos ricos em açúcar, porque você tem liberação de dopamina em curto prazo, isso te vicia. Celular, tela. As pessoas acham que ficar rolando tela de celular é tranquilo, mas aquilo ali te gera ansiedade, te gera gatilho. Teve até um tempo Mas o que tava WhatsApp, o trabalho não termina nunca. Teve até o termo que estava em alta da revista Oxford, que foi brain rot, né? Aquela podridão cerebral de tudo que a gente consome, O né? estímulo Pô, mas cognitivo é muito pequeno, pequeno. umas coisas muito curtas e rápidas, Porque ele que gera se mostram fósforo. constantes. O QI das pessoas nas décadas vão aumentando. A gente agora está vivendo um momento que o QI está crescendo. Porque o estímulo cognitivo ele é mínimo. Uma criança que está com o celular rolando a tela, o estímulo cognitivo é muito limitado. E a gente acha que isso não gera repercussão, mas quantas... Todo mundo aqui vai conhecer alguma criança suspeita de TDAH, é agitado, É um pouco mais ansioso. exato, ansiedade. Isso é um reflexo do que está acontecendo. E hoje, assim, na geriatria, a gente tem um teste que a gente faz que é o Mini-Mental. No Mini-Mental tem uma etapa que é cálculo. Quando chega no cálculo, ninguém quer fazer. Ah, doutora, eu só uso calculadora, eu não sei mais fazer conta. Então, a tecnologia vem substituindo muita coisa. E eles Isso erram é especial mesmo, porque vai ser um eles problema até para redação, para pra esses tudo. cálculos. E na revista mesmo, ele lançou ano passado sobre demência. Todo ano eles estão fazendo atualizações sobre os fatores que aumentam de risco, né? E a parte do estímulo cognitivo, né? A parte intelectual, a baixa escolaridade. Então, assim, se você não estimula seu cérebro, ele vai atrofiando. Então, você tem uma reserva cognitiva baixa. Então, a chance de você ter demência é muito grande. É que nem músculo. Se você não tá ali estimulando, que vai fazendo o quê? Atrofiando. Cérebro é a mesma coisa. Hoje a gente quer coisa muito rápida, simples, fácil. A gente não quer mais pensar, a gente não quer mais fazer uma... Perder tempo. Perder tempo, não. Isso vai A gente não quer fazer dieta, não quer malhar, É. quer usar um remédio que a gente acha que vai Que vai resolver. E só o remédio. Exato, é tudo isso. A gente só quer coisas E pra fáceis ontem, e né? E pra ontem. Olha, tem um cara. Tomei a medicação, Quero emagrecer. vou perder 20 quilos daqui A um mês. carretinha das férias, né? Roberto comentou em um ponto muito. Geralmente as pessoas chegam lá com um objetivo. Eu quero emagrecer pro carnaval, eu quero emagrecer para o meu casamento, para caber no vestido. Estratégia de vocês. Desconstrução. Eu digo pra ele, a sua vida vale um carnaval, sua saúde só vale isso. Falei, olha, o que eu tenho pra eu te oferecer é algo muito maior do que isso. E aí eu vou conversar com o meu paciente, gastar saliva e convencer ele que a gente pode ir muito além. Muito além. Em dezembro foi o que vocês mais receberam, né? Pacientes assim. Vem do No dezembro. carnaval, precisa emagrecer. Eu digo, aí você, olha o risco disso, Davi. Você concorda que a pessoa que vem nessa proposta, ele está disposto a tudo? Abuso de substância, de medicação. Esse é o grande problema. O público ou os pacientes que têm uma alta renda tendem a utilizar muito ou solicitar em momentos de viagem, né? Vou fazer uma viagem para o exterior, eu quero exagerar, eu quero fazer uso da caneta, né? Seu Ou das jural. pessoas. E olha, eu não sou nem contrário a isso. Eu penso assim, ó, se você Desde que tem já bom venha com um hábito senso, exato. constante. Se você é uma pessoa de hábito saudável, eu até entendo, poxa, realmente ajuda a controlar, a medicação ela é excepcional. Mas o que a gente não pode é ver a pessoa ser completamente desregrada e a medicação por um controle que ele não consegue nem ter. Mas Se a- eu vou dar até um exemplo nosso, da nossa viagem. A gente tem um estilo de vida saudável, a gente se cuida, a gente se alimenta bem. A gente viajou. A gente ficou 17 dias fora da nossa rotina, sem treinar, né? Com a alimentação que não é nossa alimentação de Nash.
e a gente não ganhou nenhum quilinho de gordura, a gente manteve nossa massa magra, manteve nosso peso. O organismo já tá, né? Os seus corpos sem uso de medicamento, sem nada. O corpo já Tem essa questão da homeostase, né? Ele entende que aquilo ali é o seu normal. Então, você faz uma coisa, ele segura. Isso. Ele vai. A ideia de você fazer o emagrecimento de forma gradativa é isso. Então você vai mudando o seu metabolismo. Tem pacientes que a gente atende que ele tem uma grande facilidade em ter reganho de peso, em ganhar gordura, qualquer coisinha. E a gente vai lá fazendo. Chega um momento que o corpo começa a mudar. O paciente dá ultrassom. Ele fez uma viagem, ele foi desregrado e o resultado dele foi melhor. Eu falei, porque agora o seu corpo entendeu a sua nova composição corporal. Melhorou massa muscular, baixou gordura. Aquela pessoa de antes já foi. Só que isso, você entende que isso leva um tempo para acontecer? Ninguém muda do dia para a noite. O corpo é como você falou, e até Ele uma já tem uns 6 uma meses. postura, exato. A pessoa que tem uma postura que é curvo, se você corrigir ele, se ele olhar para a luz e voltar, ele tá de novo. Então leva um tempo. Por isso que você faz um RPG, que você vai reeducar, porque tá aqui Exercício. a mesma coisa Na, nessa questão. na dor que a gente lá no mãe tem muitos pacientes com dor crônica. E a gente sabe da importância do emagrecimento nesse contexto. O difícil é convencê-lo a partir por esse processo em conjunto com as terapias de intervenção em dor. Não existe uma ordem de prioridades. Existe o conjunto. Por isso que eu defendo também muito um plano terapêutico. O paciente ele tem que voltar constantemente, identificar as estratégias atuais, ter um plano ali que ele consiga seguir para mudar o estilo de vida, né? Para também ter um apoio terapêutico, psicológico, para ele conseguir emagrecer de uma maneira que não seja chata, que não seja difícil e também que ele crie uma estratégia que não seja muito difícil de uma forma financeira também. Claro. E aí isso a gente tem muitas opções disponíveis, né? Tem um trabalho do New England que foi publicado sobre a semaglutida, mostrando os agonistas do GLP-1, mostrando que você tem uma influência muito grande na dor com o uso da terapia por um prazo constante, né? Um prazo mais longo. Então, todos eles têm uma influência não só no emagrecimento, mas também em outras questões de saúde, né? A dor é uma delas, a depressão, Consumir bebida alcoólica, excessivamente com as medicações. até também nos que são dependentes químicos, né? Tá se falando já sobre isso. E como a gente estava falando muito sobre a indústria alimentícia, a americana, a gente sabe, é muito forte, o marketing sobre essa indústria é muito forte, e aí a gente veio agora um inverso, uma outra ponta, falando sobre o uso das medicações, que a gente viu que realmente tem um papel muito importante, que cria uma mudança muito interessante nos pacientes com relação a forma de agir ou a forma de se alimentar. A gente não tem só os agonistas do GLP-1, né? Existem outras estratégias. Queria até que você comentasse Que é dizer a partir que você tem um Jeep ali também. Né? sobre isso, você comentar sobre isso. Mas o que a gente está vendo é uma mudança de paradigma. Assim, que se você tem como se alimentar bem, ter como você viajar, ir para um restaurante e escolher alimentos que você pode consumir de uma maneira saudável, vai te dar prazer também, sem perder a chance de estar emagrecendo. O que você falou da vez é exatamente isso. É você plantar no paciente o pensamento de ser mais saudável. Cada pessoa tem um tempo de caminhada para que isso aconteça. Você não consegue mudar isso drasticamente. Uma pessoa que tem uma alimentação completamente desregrada, se você sair de um extremo ao outro, ele vai tender a desistir. Então você vai ali plantando, né, essa semente dele se cuidar. Quando vai chegar o momento que as escolhas que ele vai ter serão diferentes, serão melhores, né? Ele vai olhar aquilo ali e vai dizer, poxa, eu tô bem, minha saúde. Ele vai experimentar o que é ter uma vida mais saudável. É não ter dor, dormir melhor, ser ativo, não acordar exausto. O que é que a gente vê hoje as pessoas? Dorme mal, acorda exausto, vive com o intestino estufado, cheio de gases, empachado, ou é mais constipado, ou é o intestino completamente solto, e as pessoas estão começando a achar que isso é o normal. É o normal, é porque é a idade. Não, isso não é normal. Seu corpo ele está sofrendo. E essas alterações todas que a gente vai percebendo são reflexo do que você faz.
A ideia do que eu faço em consulta é mostrar para o paciente o estilo de vida que ele tem, a alimentação que ele faz, o que vai gerar de alteração em exames de sangue, exames de imagem e na vida dele. Isso gera uma virada de chave na mentalidade. Então, para a pessoa se torna normal ser saudável, se torna normal sentar no restaurante e pedir uma comida saudável e não pedir uma sobremesa, entendeu? Isso acaba virando rotina, né? Você vê, se você entra no shopping no horário do almoço e você olha a McDonald's, ela tem lotada. Aí as pessoas criam uma falsa justificativa do seguinte: ah, não, porque eu tô sem tempo. A McDonald's é rápida, então eu vou lá. Eu digo, você tá arrumando justificativas para se boicotar. Eu mereço. O dia hoje foi cansativo, eu mereço. Não é que você não vai merecer fazer isso, mas o que não pode é o que eu mereço ser mais constante do que o que vai ser mais saudável. Eu tenho um filho, eu vou comer pizza, eu como hambúrguer, eu gosto de tomar um vinho, mas isso não é minha constância. A minha vida é mais saudável, porque eu sinto o que isso me traz de saúde, energia, disposição para trabalhar, para fazer minha atividade física. Eu tô trabalhando, eu tô atendendo hoje desde 8 da manhã. Tô aqui no podcast, minha cabeça tá ótima. Eu tô produtivo. Isso é reflexo do que eu tô fazendo, da minha. Exato. Isso é reflexo em tudo que eu venho fazendo para minha saúde. Eu tenho uma doença autoimune que eu controlo ela sem uso de medicação. Ah, Roberto, mas é porque você é diferente. Não, não sou diferente não, gente. É porque eu sofri e aprendi na dor o preço que você paga por não se cuidar. Aos meus 25 anos, gente, eu comia McDonald's de meio-dia e levava McDonald's para comer de noite. Atividade física, isso é doido, era perder tempo. Estresse. Pois Estressadíssimo. é. E aí a doença autoimune, A né? doença Ela voltou e eu aprendi na dor. E meu estilo de vida era tão ruim nessa fase que eu levei 1 ano para controlar a doença, usando imunomodulador, corticoide de dose altíssima. Levei 1 ano para ter remissão. E quando eu consegui ter remissão, eu tinha 2 escolhas. Ou eu justificaria, que é o que as pessoas às vezes fazem, arrumam justificativas para não ter uma vida mais saudável, ou você vai querer buscar ser mais saudável. Mas tem aquele paciente também que ele tem uma depressão, algumas questões pessoais, né? Que ele já chega contando as histórias que ele tem, a sua vivência, as suas experiências até em casa, no convívio familiar, e isso cria uma ansiedade muito grande, leva a uma depressão e um ciclo vicioso entre a alimentação e Como a depressão. né? E aí tem que criar estratégias, às vezes não é só a caneta, né? Tem que identificar esses pacientes. A gente tem também antidepressivos que vão atuar nesse hábito alimentar, que a gente pode até chamar de compulsão alimentar, relacionada à depressão, ansiedade, e as canetas atuais, né? Ou os medicamentos que vão inibir o apetite. Mas existe uma dúvida muito grande também entre os pacientes, né? Qual utilizar? Semaglutida, aí tem o Wegovy. Fala pra gente a diferença, né? Fala primeiro, assim, sobre o Ozempic, que hoje a gente procura e não acha mais, né? Eu vi É, o Wegovy. que virou o Wegovy, explica aí pro pessoal, e também a diferença entre o Wegovy hoje e o Mounjaro, que é tirzepatida, né? A semaglutida foi uma substância criada, uma medicação criada para tratar pacientes com diabetes, né? Diabetes de difícil controle e uma medicação para uma vida maior de 7 dias. Ela é um análogo de GLP-1. Então, se ela é um análogo, ela vai estimular esse hormônio que aumenta a produção produz mais insulina com o estímulo de carboidrato. Então, se você consome carboidrato, então ele não vai te dar uma hipoglicemia, que às vezes as pessoas acham, né? Vou usar igual insulina, vou ter hipoglicemia. Não. No estudo, o que é que eles perceberam? Eram pacientes diabéticos que começaram a emagrecer. Caramba, o remédio está emagrecendo as pessoas. Vamos mudar o perfil de paciente? Vamos colocar paciente que seja obeso, mas não é diabético. Emagreceram. Perfeito, a medicação emagrece e aí viram os estudos aí até vou mostrar. Qual é a ação da medicação? O GLP-1, ele vai lentificar o trato gastrointestinal. Então ele dá saciedade por essa lentificação. Por isso que a pessoa que é constipada e usa essa medicação relata uma piora importante. A medicação tem uma ação também a nível central de saciedade. Então você consegue controlar muito o comer emocional. Veio aí a tirzepatida, que é o Mounjaro. Você tem GLP-1 e tem o GIP. Então você é um duplo agonista. A tirzepatida em relação a poder de emagrecimento é muito superior ao Ozempic. E eu acho que eu escuto
muito menos sintomático. O GIP ele vai ter uma ação no coração, nas artérias, no fígado, no intestino, no estômago, em como o seu corpo armazena gordura, então ele facilita muito a quebra dessa gordura. Então, é uma medicação que o poder de emagrecimento é muito interessante. É tanto que nos estudos mostram que ela chega a fazer uma perda de peso equivalente a uma cirurgia bariátrica. É a medicação que hoje é a número 1 em relação à eficácia do emagrecimento. E aí outras vão surgir. Já vai vir agora triplo agonista, medicação que estimula além do GLP-1, do GIP, glucagon. Então, a indústria percebeu que esses agonistas têm um poder incrível para emagrecimento e a indústria está lucrando absurdo. É uma medicação ruim? Pelo contrário, é uma medicação excepcional, porque pacientes têm extrema dificuldade de emagrecer e a medicação veio como um grande auxílio. Mas quando a gente lê os estudos sempre falam muito sobre o peso. É tanto que a JAMA fez uma publicação falando, né, que 36% do peso perdido nos usuários de Ozempic, semaglutida, eram de massa muscular. E na nossa prática clínica, a gente consegue ter uma perda mínima de músculo, porque a gente tem esse olhar diferenciado ao usuário dessa medicação, que é estar atento. Eu não estou preocupado com peso, não é para mim a importância, e sim a composição. Massa muscular, Percentual, né? exato, e gordura. Então, no nosso tratamento, a gente sempre está atento a paciente não perder músculo. Como é que eu faço isso? Preciso olhar parte hormonal, preciso ter alimentação que tem um aporte proteico melhor, preciso melhorar o sono desse paciente. Tudo isso vai impactar em ele não perder músculo nessa caminhada. Existem algumas versões que têm mais resultados, outros menos resultados, ou tem uma influência muito para cada paciente, né? Individualizado. A gente percebe que o consumo de uma versão oral, por exemplo, ela tem resultados que podem beneficiar alguns pacientes, mas que não são tão eficientes como, por exemplo, o Mounjaro. Por exemplo, do oral você tem o Ribels, que é a semaglutida oral. Assim, eu não vejo um resultado tão interessante, tá? É uma medicação que tem um preço equivalente ao injetável, mas o que a própria indústria, o que a própria Novo fala, né, é você fazer o desmame do injetável com o oral, né? E tem algumas, São mais lentos. exato, e tem algumas orientações que as pessoas às vezes confundem. Você tem que usar a medicação em jejum, e às vezes as pessoas usam errado e aí não tem um efeito. Mas de relato de vivência, eu vejo pouco resultado em relação aos Também essa questão oral também tem a via, né? Que vai passar ali, né? Pelo Metabolização. né, metabolização. Então, mas o intestino dele como é que tá? O fígado como é que tá? Então, tem ainda essa questão. Tanto que a dependência, estava falando da depressão dos pacientes que chegam pra gente, que quando a gente pega o exame, a vitamina D lá embaixo. Tipo assim, surreal. É B12 muito abaixo. E o intestino dele tá péssimo. Vai adiantar eu dar àquele paciente um oral? Não. Então, aí é importante, Roberto, entrar com a prescrição mesmo. Intramuscular, venosa, Porque a gente vai perguntar, vale a pena iniciar a medicação para emagrecer nesse paciente agora? Ou é melhor restabelecer a saúde dele para daí a medicação entrar e ser menos sintomático, ter efeito melhor, né? Isso é muito pensar, ao momento de entrar com a medicação é muito importante, porque as pessoas acham que, não, estou pronto, vou usar agora. Quando a gente prepara o paciente, o resultado é muito melhor. Mas E a eles procuram isso, né? O uso imediato. Exato. E é individualizado. Mas a gente não pode Ctrl+C, Ctrl+V para João, Maria, José. Mesma receita, mesmo formulário. O tratamento mesma sobe as dosagem. doses com 4 semanas. Se com 4 semanas a dose para você é muito sintomática, como é que eu ajusto dose? Então, a ideia a importância do acompanhamento médico, nutricionista, é justamente individualizar. A medicação vai ter uma ação em você. A gente espera que a medicação tenha uma ação, mas cada pessoa pode ter um resultado de colateral. O emagrecimento não é igual de todo mundo. É difícil às vezes a gente falar, eu postar lá, paciente teve uma perda de peso tal. E as pessoas, eu vou usar, eu vou ter essa mesma perda de peso. Não é assim. Se é um paciente mais inflamado,
Se é um paciente que é mais sedentário, tem menos músculo, tudo isso vai impactar no processo de emagrecimento. A gente teve uma paciente que o Roberto falou, não é possível. É, Sim, não. que ela ia se operar, né? Cirurgia plástica, e ela precisava perder um peso. E ela fez o uso da medicação com a gente. E não teve bom resultado. A gente olhava assim, uma semana depois, nada. A gente mudava a estratégia. Outra semana, nada. Eu falei, não. Aí eu e o Roberto, a gente falou, sentou com ela, foi muito franca. Você Você vai vê que gastar dão dinheiro. adesão ao tratamento. Você vai gastar dinheiro. Todo mundo vai estar perdendo tempo aqui e você dinheiro. Então, assim, pra gente não é interessante, porque é altamente frustrante, né? A gente querer, a gente sabia a necessidade, mas Eu penso assim, Davi. Essas medicações são caras. Na verdade, não é algo tão barato para as pessoas comprarem e usarem assim. A média da população. Exato. Se você tá. Eu acho que o mais difícil não é nem você fazer, é você ter condições de bancar isso. Se você vai fazer isso, leve a sério. Valorize o seu dinheiro. Fala isso para o meu paciente. Ó, valorize. É caro, tá vendo? Leve a sério e você vai ter resultado. Não queira um resultado de momento, né? De você aproveitar, usar uma medicação, ter uma perda de peso que não vai mudar a sua saúde. Use a medicação como um suporte para você dar uma virada de chave total. E você vai usar a medicação, ela vai ser um gatilho para você melhorar, porque você vai ver o resultado, que isso também às vezes é muito importante. O paciente ele vem frustrado de tentativas que não deram certo, mexe na autoestima, principalmente mulheres. Pô, eu me sinto bem, eu não me reconheço. Tira uma foto, Roberto, eu não me reconheço. Aquela mulher da foto não sou eu. Isso é muito comum. E aí a medicação ela vem para dar um impulso e eu construir nela a sensação que ela tem o poder de mudar. Olha aqui, é o seu resultado, olha que legal. E aí você vê a pessoa se motivando. Isso é muito ela vai importante. florescendo. Tá. É muito legal. A E gente o vê. tempo de uso, né? Porque muita gente pergunta, quanto tempo eu posso utilizar? Será que tem um risco? E se houver de fato esse vício, né, do uso constante da medicação, e tem muitos estudos que comprovam algum efeito colateral, algum estudo que comprove isso no longo prazo? Ó, os estudos, assim, um estudo grande que traga o uso crônico e colaterais não tem nada, assim, muito pelo contrário, os estudos mostram benefícios. Claro que é sobre diabetes, né? Exato, claro Se você usar que por um tempo maior, lembre-se que perfeito. se você tivesse diabetes, você ia utilizar. Se eu utilizar a medicação. Há uma briga grande entre as indústrias, né? A alimentícia e a indústria farmacêutica. Porque a indústria alimentícia hoje, o forte é ultraprocessados. E essas medicações reduzem o consumo disso. Então, sempre vai existir essa briga de, quando saiu estudos mostrando que a semaglutida causava perda parcial da visão, mas quando você vai olhar o estudo foram de 6 pessoas. Então, é muito complicado você pegar um estudo desse e trazer com uma verdade, né? A gente sempre tem que ter muito cuidado com esses estudos e avaliar os estudos e, né, ver se realmente dá respaldo para a gente afirmar que A alimentícia nunca se preocupou com o nível, o número de infartos, né, causados pela obesidade. exatamente. Você tem que ignorar esses dados. E a gente vê números crescentes de doenças crônicas, pacientes cada vez infartando mais, então a medicação vem como um suspiro, assim, poxa. E quando a gente olha o número de Tem mesmo obesos, dado, como eu falei, né? exato. Se a gente olhar o número a projeção de obesos no Brasil e no mundo é assustador. E eu sempre fico assim, caramba, quando eu olho isso, chega a me dar um desespero de ver que os profissionais de saúde não estão tão atentos a isso aqui. A projeção, se eu não me engano, de obesos no Brasil até 2040 é que quase metade dos jovens serão obesos. E o impacto disso no SUS é de trilhões de reais. Não tem como essa conta bater. Então, o emagrecimento hoje era para tá se batendo na saúde primária. Para finalizar aqui o nosso podcast de hoje, eu vou só fazer um alerta com relação a gente estava falando do Monjaro, né? Cada vez, toda hora a gente olha nas redes sociais, nas notícias, Pô, no aeroporto. povo no aeroporto. Essa semana foi apreendido com 100 e tantos monjaros, né? 1 milhão de 1 milhão? 1 milhão de canetas? de caneta. Vamos lá, gente. Lembrar do armazenamento ideal, né? O armazenamento é para ser armazenado refrigerado. A temperatura corporal da gente é alta. O monjaro, ele até, a dizer para tolera um tempo maior fora da geladeira, mas em contato com o seu corpo, a temperatura corporal vai alterar o remédio. Fora, né, o trânsito
Vai que a pessoa está trazendo aquilo, transportando aquilo, coloca no corpo. Então, será que essa que você está comprando aí, gastando seu dinheiro, Funcionando. está funcionando? Será que dessa forma que você acha que é mais fácil, será o melhor caminho? Então, é bem importante, se você for realmente investir. E fora isso, também tem as falsificações. Bastante. Né, que você bota a sua vida em risco. Uma coisa é você comprar e não funcionar, outra coisa é você comprar e ser prejudicial. Então fica essa reflexão aí para vocês, que eu acho bem importante, já que você pode investir, não pense só no investimento da medicação, mas o investimento de acompanhamentos profissionais que vão realmente transformar, fazer com que você vire a sua chave e não faça com que você tenha aquele efeito rebote, né, tão temível. É um verdadeiro investimento na sua Então, saúde. um recado que eu vou dar para você hoje que quer emagrecer, e aí tem aquele amigo que vai dizer, não, compra a caneta aqui com fulano, o influencer que a gente vê hoje, quem tá vendendo isso, ou compra o remédio na farmácia. Olha, pense assim, a sua saúde hoje é o seu principal ativo. Ela vale realmente esse risco? Será que vale a pena você, na hora de cuidar de você, você colocar isso lá embaixo e falar e pensar, ah, não, eu vou comprar um remédio, eu vou usar por conta própria e vai dar certo. Conversa com as pessoas que você convive, veja o resultado disso. Quantas pessoas que estão ali no seu meio usando a medicação sem resultado. O acompanhamento médico, o acompanhamento com equipe, não é que ela vai ser caro, muito pelo contrário, vai muitas vezes reduzir o tempo de uso da medicação, Perfeito. porque a gente vai tirar o máximo de efeito dela, não é verdade? E as pessoas confundem, ah, não, vou economizar. Não, você gasta mais. E tira a sua saúde. É isso aí. Então, existem uma série de estratégias e formas que a gente tem e apresenta para melhorar a sua qualidade de vida, sua mobilidade, a sua saúde de uma maneira geral. É muito bom estar aqui com os colegas, com os experts no assunto, para que a gente possa, em conjunto, melhorar todas as questões relacionadas à saúde para uma vida longeva e com qualidade. E gostaria de ouvir as últimas considerações da nossa expert Bárbara, que é uma grande honra tê-la em nossa equipe. Estou muito feliz de ter classificado aqui. É, eu admiro muito o trabalho, assim, de vocês colegas, né? Esse programa do Mãe Transforma, eu acompanho e eu vejo realmente transformando vidas. E isso é gratificante, né? Você gerar saúde, gerar qualidade de vida, você gerar um envelhecimento saudável para as pessoas. Então, vocês também estão de parabéns aí. Muito bom, Roberto. É um prazer sempre falar sobre saúde, exercício de vida, longevidade. Se deixar aqui, eu acho que eu vou ficar aqui mais uns 4 horas de relógio. Giovana tá aqui só pedindo para parar. Mas olha, gente, dúvidas nessa caminhada é muito comum. Tem o meu Instagram, tem o Instagram de Davi, de Giovana, de Bárbara, a gente deve colocar ali embaixo. Tem o Instagram da própria mãe. Mande as dúvidas, sabe? Não tenha medo de perguntar, esclareça. Quanto mais dúvidas você tirar nessa caminhada, mais fácil vai ser de você entender o verdadeiro propósito de um trabalho bem feito, tá? Não se aventurem. Sua saúde tem que estar aqui, ó, em primeiro Não tem lugar. preço, né? Exato. É isso aí. E, mais uma vez, com a minha sócia, chefa, gestora, psicóloga e nutricionista, mais uma qualidade. Mas o currículo tá grande, viu? suas considerações. Não, é isso que a gente falou, a saúde, ela realmente não tem preço. E tudo isso não é gasto, é um investimento. Então, a gente sempre tem que se priorizar. E ainda digo muito por nós mulheres que a gente tem milhões de funções. E eu escuto muitas vezes assim, eu não tenho tempo. Se priorizar não é um egoísmo, né? Você não está sendo uma péssima mãe, uma péssima mulher, não. Porque se sua saúde não, se, né, você não cuidar e ela desmoronar, tudo os outros, o resto vai parar. Então, se priorizar é fundamental. Não é um egoísmo, isso é muito importante. E uma coisa que eu falo muito é que o infarto aos 70 anos começou aos 40. Então, nunca é tarde para começar a se cuidar. Perfeito. Excelente. E eu, Davi Sadiguski, médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e intervenção em dor e trauma do esporte. É sempre uma honra estar aqui. Acompanhe o nosso podcast no YouTube, nosso Instagram e também todas as nossas redes sociais que possam
beneficiar de alguma forma ou levar conhecimento a você ou todos aqueles que precisam. Compartilhem à vontade, será sempre uma honra também poder responder a todas as perguntas. E até o próximo episódio. Até. Até.